Vamos virar a nossa página, vamos falar de economia. É fundamental que a gente conte para o nosso ouvinte o momento que estamos vivendo. Ontem saíram dados de desemprego, dados importantes do desemprego, e a gente tem todas as semanas o relatório Focus do Banco Central, que trata de perspectivas da economia, análise do que estamos vivendo e perspectivas para a economia brasileira. A gente sempre conversa aqui com o Matheus Pisani, que é economista, que de uma maneira muito didática nos explica o que acontece com a economia brasileira. Oi, Matheus, como é que vai? Seja bem-vindo, bom dia. Você me ouve, Matheus? Muito bom dia, Ronald. Bom dia a todos. Oi. Perfeito. Tudo bem? Tudo Você ótimo. consegue me ouvir? Sim. Beleza. Perfeito, ótimo. Perfeito. Muito bom dia para você, muito bom dia para toda a audiência do Jornal Gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu. Ô, Matheus, eu estou aqui ao lado do Cláudio Zaidan para conversar contigo. Queria fazer uma primeira pergunta, porque ontem saíram dados do desemprego mostrando um resultado igual ao anterior divulgado, que é a menor taxa de desemprego já alcançada. Repetimos a taxa histórica, ali na casa de 5,6%. E eu lembro que a gente conversou outras vezes, ô Matheus, e também com outros colegas seus da área econômica, que pintavam, principalmente um segundo semestre, um pouco mais desafiador. A gente falava, olha, o emprego está em plena virtude, cada vez mais vagas sendo abertas, a renda num patamar maior do que já foi, mas sempre havia apontar uma direção apontando para o fim do ano com uma perspectiva um pouco mais ou menos otimista, não estou falando mais pessimista, ou menos otimista. A gente já está entrando no mês de novembro com um índice bastante positivo, entre outros índices da economia bastante positivos ainda nesse fim de ano, apesar das perspectivas não fossem lá atrás tão otimistas. O que aconteceu para a gente ter mudado um pouco esse viés? Ou ainda está dentro daquilo que você imaginava, hein, Matheus? Perfeito. Aproveitar também para dar um bom dia para o Zaidan, né? Prazer estar aqui com ele também. Acho que o mercado de trabalho, Ronald, realmente tem sido... Bom dia. Ele tem sido bem desafiador, né, para nós economistas. A gente até brinca aqui, eu brinco sempre com os colegas, que o PIB era o indicador que a gente errava mais, né? Agora a gente tem um novo protagonista aí, que é o mercado, a taxa de desemprego, né? Mas tem sido realmente uma surpresa, né? Uma surpresa positiva pelo lado da atividade econômica, né? Já que, como você bem mencionou, essa taxa de desemprego rodando na mínima histórica, ela é positiva para o conjunto da economia, né? Já que nós temos mais pessoas trabalhando, nós temos mais pessoas, enfim, ganhando um determinado nível de renda e, consequentemente, isso tem efeitos positivos para todos os setores, né, da economia, em função do consumo, da demanda de crédito e tudo mais, né? A expectativa dessa desaceleração, Ronald, ela se dava justamente em função da taxa de juros mais elevada, né, que a gente vê desde o início do ano. O Banco Central implementou ali um novo ciclo de alta e tudo mais, e a expectativa é que essa alta ela acabasse desestimulando as empresas a contratarem mais pessoas, mais funcionários, tá? Não necessariamente é o que nós temos visto até aqui, né? De fato, o mercado ele continua bem aquecido, né, no que diz respeito à demanda por mão de obra. Acho que tem alguns fatores também importantes dentro desse dado que eles têm que ser ressaltados. Então, essa taxa ela tem se mantido tão baixa, não só em função de uma demanda contínua por mão de obra, mas também por algumas mudanças que elas estão sendo operacionalizadas ali dentro do mercado, tá? Uma delas é uma queda no que a gente chama de taxa de participação, tá? Então, é a taxa que computa quantas pessoas estão de fato disponíveis no mercado e oferecendo, né, a sua mão de obra. Então, quando você tem uma queda dessa taxa, quer dizer que você tem uma oferta menor de mão de obra, isso consequentemente rebate também na taxa de desemprego, tá? Essa queda ela não é tão exponencial assim, ela não é tão acentuada, tá? A gente ainda está dentro da média histórica da taxa de participação que compõe essa pesquisa, né, a PNAD, que é a pesquisa do que envolve o desemprego, o nível de renda e tudo mais. Mas esse recuo, né, essa modificação que a gente viu recentemente, ela acaba influenciando também, tá? A PNAD, Ronald, ela é uma pesquisa muito legal porque ela é super abrangente, tá? Então, ela envolve não só o mercado formal, mas ela envolve também o mercado informal, tá? E o que nós temos notado recentemente
é que essa alta, né, do emprego, essa queda do nível de desemprego, essa maior oferta e tudo mais, ela envolve também uma troca, né, entre aspas. Essa troca ela seria entre o mercado informal e o mercado formal, tá? Historicamente, quando o Brasil ele passa por períodos de crescimento, né, mais forte, mais acelerado, a gente vê que o mercado informal ele acaba ganhando mais força do que o mercado formal, né, em função de você ter várias categorias ali, principalmente do setor de serviços, que ainda constam, né, dentro do mercado informal. Essa conjuntura específica que a gente está vivendo é um pouco diferente. Então, o mercado formal ele tem liderado ali essa oferta, né, essa incorporação de novos trabalhadores, no que acaba sendo positivo, né, em função das questões salariais que a gente tem e tudo mais, né, positivo novamente para o nível de atividade. Acho que a gente vai falar sobre inflação também na sequência, e aí a leitura é um pouquinho diferente, tá? Mas tem esse outro quadro também que é bem interessante, né, que é bem chamativo e que destoa da característica que a gente tem, né, em termos históricos do mercado de trabalho do Brasil, tá? Que é um emprego, é um nível de emprego que ele tem sido cada vez mais liderado pelo setor formal da economia, tá? E consequentemente isso tem também o seu rebate em termos de nível de rendimento, né? Assim como a gente tem o nível mais baixo de desemprego da série histórica, a gente também tem um nível mais elevado do que o IBGE classifica como o rendimento médio habitual, né, que seria o nível de remuneração médio do mercado de trabalho do país. Então, tem ali uma composição que reflete, de fato, esse nível mais aquecido da economia, que surpreende bastante a gente, e tem outros pormenores ali também que ajudam a gente a entender esse comportamento. Pisani, e aí, até já fazendo uma ponte com o assunto inflação, o Banco Central ele não esconde o receio que ele tem com taxa de desemprego abaixo de 7%, com crescimento da economia acima de 3%. E esses números, que já foram comentados, porém informalmente, pelo Galípolo, mas que defendeu a necessidade de um estado de alerta permanente e deu sinais de que não se cogita no Copom o início da redução da Selic, que está lá nas nuvens, né, em 15%. E o cenário mais otimista que é acenado aí para os brasileiros é uma Selic no final de 2026 entre 12% e 13%. E com o risco de ser uma taxa de juros real ainda maior, porque a inflação descendo e os juros permanecendo onde está, a taxa real não permanece igual, ela vai crescendo, né? Porque ela é o resultado dessa subtração, né? Ou seja, a Selic menos a inflação. Então eu te pergunto, esse cenário, essa boa notícia de que a economia resiste e mais importante ainda, o mercado formal tem aberto vagas, tem empregado, ou tem mantido os empregos pelo menos, isso nos leva ao risco da Selic permanecer nas nuvens, Pisani? Perfeito, Zaidan, ótima pergunta. Acho que você colocou muito bem, né, todas as relações que a gente tem aqui, né, entre o Banco Central, as expectativas e a própria inflação corrente, né? E eu acho que é muito curioso também porque no começo do ano, né, parece que faz tanto tempo assim, mas não faz, o Banco Central ele implementa aquele ciclo de alta, né, de alta de juros, né, que foram aquelas 3 reuniões com altas de 1 ponto percentual, não necessariamente olhando para o mercado de trabalho, né? Claro que ele sempre foi um componente, né, das decisões do Copom, seja por conta do seu impacto sobre a inflação, mas também por conta do impacto que ele tem sobre o indicador que o Banco Central acompanha, que é o chamado hiato do produto, né, que é a diferença entre o PIB efetivo, que é o PIB esse que a gente vê, que a gente acompanha, e o que eles chamam de o PIB potencial, tá? Que é uma métrica mais subjacente, cada economista pode ter um valor de PIB potencial, tá? Mas geralmente gira ali em torno de 2,5%. Tá? Então, quando você tem um encontro entre essas duas métricas, quer dizer que o país está crescendo dentro do seu potencial. Quando o PIB efetivo supera o potencial, é a situação
em que o Banco Central começa a se preocupar, porque isso pode se desdobrar em pressão inflacionária, né? E o mercado de trabalho é um dos componentes desse cálculo. Mas voltando aqui para a minha fala inicial, o Banco Central lá atrás ele estava muito mais preocupado com as expectativas de inflação, né, que o mercado não estava se mostrando tão confiante em relação à condução da política monetária, ela estava dando sinais ali de perda de credibilidade, e isso é algo muito preocupante, né? O Banco Central ele tem esse cuidado, especialmente o Banco Central do Brasil, ele tem se mostrado muito cuidadoso, né, com essa questão da credibilidade da política monetária nos últimos anos, e por isso fez essa última alta ali da taxa de juros. De lá para cá, a gente viu, em alguma medida, principalmente nas últimas semanas, uma melhora em termos de expectativas, né, de inflação, inclusive dentro do horizonte relevante para o Banco Central, que agora é o primeiro trimestre de 2027. Em contrapartida, a situação do mercado de trabalho ela acabou se alterando, né? Então, o mercado que, como a gente conversou aqui, né, no começo, né, o Ronald colocou, a perspectiva era que ele desacelerasse ao longo do ano, né, que a gente tivesse algum afrouxamento desse mercado, uma alta na taxa de desemprego, um crescimento mais moderado no nível de renda, e a situação acabou sendo completamente oposta, né? E isso, assim, colocando tarifaço no meio, colocando uma série de outras coisas também que poderiam acabar, gerando um arrefecimento mais acentuado no mercado de trabalho. Isso não aconteceu, tá? Então, de fato, hoje, esse comportamento, o mercado de trabalho ele deve ganhar cada vez mais espaço nas decisões do Copom, né, quando os documentos que o mercado acompanha bastante, né, tanto o comunicado quanto a ata, e, consequentemente, a manutenção desse cenário ela pode sim provocar, né, uma extensão dessa política monetária que o Banco Central agora adorou usar esse termo, né, restritiva por período bastante prolongado, né? O que significa bastante prolongado a gente ainda não sabe, mas fato é que essas projeções que você colocou aqui na sua pergunta, né, Zaidan, elas são cada vez mais próximas de ser um cenário base de fato do que ser um cenário alternativo com menor probabilidade, né? Ou seja, esse mercado de trabalho aquecido, caso ele se transforme de fato num nível de inflação maior, isso pode acontecer, especialmente por conta do impacto que essa dinâmica ela tem sobre a inflação de serviços, que hoje é a principal preocupação do Banco Central. Isso tudo pode sim levar à manutenção dessa Selic em um patamar elevado, tá? Então, é fato que a taxa de juros ela deve cair ao longo do ano que vem, mas o quanto ela vai cair ainda depende muito da dinâmica da inflação, né? E aí, novamente, especialmente da inflação de serviços, que tem uma correlação muito próxima ali, que tem uma relação ali muito próxima com o mercado de trabalho, né, em função de como se dão os repasses e até mesmo do comportamento da demanda, tá? Ô Pisani, desde aquela fala da Simone Tebet, né, dizendo que depois da eleição, seja qual for o resultado, será preciso fazer um pacote fiscal ainda mais restritivo. Ela clamou por um pacote draconiano. E o próprio governo tem admitido que o cenário em 2027, seja o Lula reeleito, seja alguém que hoje é da oposição, independentemente disso, será um cenário desafiador por conta da situação das contas públicas e aquela projeção feita por gente de matizes diferentes aí, visões diferentes, mas aquela constatação de que talvez em 27 já haja o choque entre o teto de gastos e os pisos constitucionais previstos para a educação e saúde. Vocês, economistas, você particularmente, já é possível dar como certo que em 27 esse desafio será inadiável? O Brasil terá de enfrentar, talvez com medidas draconianas, como defende a Tebet, o desafio fiscal, o problema fiscal? Ou será que haverá coragem, por exemplo, de atirar fora o teto de gastos para proteger os pisos da educação e da saúde? Perfeito. Acho que seria, no mundo ideal, né, seria recomendável que esse problema ele fosse endereçado já no ano que vem, né? Mas aí tem a questão do calendário eleitoral e tudo mais, e a gente sabe o impacto que isso tem
sobre a condução das contas públicas, né? Inclusive, o que a gente tem visto recentemente nas últimas semanas, principalmente, é o governo indo em direção oposta, né? Mas vamos lá. 2027, ele de fato é um ano super desafiador para o fiscal, Zaidan, porque, primeiro ponto, você tem uma meta de primário, né, já pré-estabelecida, que ela é super desafiadora, né, de resultado primário, ou seja, daquela diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, tá? Então, quando a gente fala no superávit, obviamente, é uma arrecadação superior às despesas. Esse que já é um resultado que ele é muito mais exceção do que regra na série histórica do Brasil, né? Nossa estrutura de gastos, como a gente sabe, ela acaba sendo bem inchada e a nossa arrecadação ela varia bastante em função do crescimento, ela não é muito rígida, então conseguir um superávit na magnitude que está se prevendo para o ano de 2027 já é um desafio por si só. Esse desafio ele tem se tornado cada vez maior em função das despesas que estão sendo contratadas, né, para esse horizonte relevante, que também tem sido cada vez maiores. Tá? Então, a gente tem uma bomba aí, que acho que todo mundo já ouviu falar, em maior ou menor medida, chamada precatórios, né, a conta de precatórios. Para o ano que vem, a previsão são de 70 bilhões, e para 2027, a conta ela vai fechar mais ou menos nesse patamar também, tá? Talvez até um pouco maior do que isso, né? Um patamar um pouco maior do que esse. Então já tem essa primeira questão, tem o crescimento naturalmente previsto, né, de todos os gastos dentro da estrutura do arcabouço, ou seja, inflação mais 70% ou 50% da receita, então isso já dá um crescimento real que influencia, né, os pagamentos de previdência, os pagamentos de benefícios sociais, os gastos com funcionalismo público, então tem ali várias coisas atuando, né, dentro da conta de despesas, que jogam ela cada vez mais para cima, tá? Em contrapartida, a perspectiva é que a arrecadação ela não acompanhe esse ritmo ali mais acelerado das despesas, tá? Muito pelo contrário, se a gente pegar o Focus, por exemplo, né, como a gente estava falando aqui, que é uma pesquisa feita junto aos agentes de mercado, e é um bom sinalizador ali, por mais que todo mundo fala que a gente economista sempre erre, mas ainda é um bom sinalizador do que pode ser esperado para o futuro da economia. A gente vê que esse crescimento ele não vai se sustentar no mesmo nível que está hoje, né? O Brasil crescendo mais de 2%. Isso significa que o governo ele vai arrecadar menos, né? E a gente está vendo que a agenda aperfeiçoamento, de otimização das contas públicas atual, ela está muito baseada no campo das receitas. O governo ele não tem conseguido, inclusive, dar prosseguimento, né, dar vazão às pautas que ele acredita que são prioritárias, que são essenciais para fazer o saneamento dessas contas públicas. Então teve recentemente aí todo esse imbróglio envolvendo o IOF, né? O governo retrabalhou aquela medida, mandou a outra MP, né, a 1303, que também acabou tombando, né? E, enfim, isso só agrava mais o problema, quer dizer que ele vai ter que partir para uma outra rota. Qual vai ser? Eu já não sei, porque você está ficando com o espaço ali cada vez mais apertado, né? Acabei não mencionando, mas a gente tem já programado para o ano que vem e, consequentemente, vai se estender para os próximos anos também, a questão do IR, da isenção do IR para quem ganha até 5 mil, uma redução para quem ganha até 7 mil, né, 7.500, com uma contrapartida que ela ainda é relativamente incerta, né, que é a taxação do que eles chamam de grandes fortunas, mas enfim, que é de um público mais seleto ali, que tem um nível de renda muito mais elevado do que a mediana da população, né? Isso vale para o ano que vem, vale para o próximo, e gera um impacto bem significativo, né? O imposto de renda ele é uma das principais fontes de arrecadação do governo. Então, toda essa dinâmica, quando a gente coloca ali no papel, né, para fazer a continha, ela torna o ano de 2027, sim, extremamente desafiador, né? E como que o governo vai fazer isso, vai resolver essa questão, é algo extremamente importante, né? A gente tem visto ali, e acho que essa é uma dinâmica que acaba sendo bem negativa, né, ao longo dos últimos anos, as medidas sendo encaminhadas meio que de última hora ali para fazer resolver questões ali muito de curto prazo, né? A mesma equipe econômica sendo composta por pessoas super qualificadas, tem muitas pessoas lá que têm uma expertise super interessante na questão de formulação de políticas econômicas. Esse curto prazismo, né, das medidas que têm sido implementadas até aqui deixa realmente, enfim, a gente mais preocupado, né?
Porque quando você chega num nível como o que a gente espera para 2027, a coisa ela demanda um pouco mais do que só resoluções ali, um tampão para aquele ano específico. Né? De fato, como você colocou, se isso continuar, se essa dinâmica ela continuar, a coisa ela fica inviável com, enfim, por exemplo, o pagamento dos gastos relacionados aos pisos constitucionais de saúde e educação. Né? Então, realmente, acho que 2027 vai ser um ano extremamente desafiador. Já deveria estar sendo trabalhado agora, né, novamente, mas não está, muito em função desse calendário eleitoral. E aí a gente vai ver como que fica essa situação mais para frente. Tá? E aí, só fazendo um link com o que a gente estava conversando antes, como a gente sabe, isso também afeta a própria condução da política monetária, né, já que o fiscal também é um dos temas acompanhados ali pelo Copom, pelo Banco Central, para a sua tomada de decisão. Ô Matheus, se tem uma coisa que a gente está acostumado é quando as notícias trazem algum tipo de preocupação para o mercado, e aí a gente pode ampliar, podem ser guerras, podem ser decisões de governos, relacionamento estremecido entre países. Eu posso falar de como reagiu o mercado quando houve a questão de Israel e Hamas lá atrás, estou falando de 2 anos, e como isso impactou, né? O dólar sobe, a bolsa cai, é sempre assim. Quando veio a taxação, trazendo para mais perto, a taxação aqui no Brasil, ou as dezenas de tarifas espalhadas pelo governo americano pelo mundo, sempre houve impacto no dólar e na bolsa, e muita gente falou, nós vamos terminar o ano chegando a R$7 o dólar e tudo mais. Bom, a gente está vivendo hoje a bolsa com um número recorde, quase batendo no recorde histórico de 150 mil pontos. Ontem bateu em 149.540 pontos. E o dólar girando na casa de 5,30. 5,38 agora é o patamar do dólar. A perspectiva para terminar esse ano é continuarmos nessa toada de bolsa em alta e o dólar estável na casa de 5 e pouco? Perfeito. Sim, vou te falar no primeiro momento que sim, Ronald, porque muito desse benefício, né, que a Bolsa e o câmbio eles têm apresentado, eles não estão necessariamente ligados a fatores domésticos, tá? Algumas questões ainda ajudam, mas esse benefício ele tem sido colhido principalmente do cenário internacional, tá? Aí acho que uma pergunta perfeitamente válida seria, poxa, mas um cenário internacional em que você tem todo esse conflito entre China e Estados Unidos no campo comercial, que a gente vê vários países da Europa com dificuldade de crescimento e tudo mais, ele justifica esse movimento? Enfim, acho que é necessário falar também sobre o quão importante tem sido a questão da condução da política monetária nos Estados Unidos, né? Então nós tivemos hoje, essa semana, por exemplo, decisão de juros lá, né? O Fed ele optou por cortar mais uma vez a taxa de juros dos Estados Unidos, e isso acaba sendo um fator bem positivo, né, para o fluxo de investimentos global, porque você espalha mais esses investimentos, né? Eles deixam de ficar tão concentrados ali em determinadas classes de ativos dos Estados Unidos, tá? Que por mais que elas tenham perdido alguma força recentemente em função das turbulências, né, geradas ali por essas mudanças na política econômica, elas ainda representavam uma opção muito significativa, né, de todo o fluxo de investimento global. Tá? Então, esse espalhamento aí desses recursos, eles têm beneficiado bastante o Brasil, né, dentro do mercado emergente, e mesmo com todos os problemas que enfrenta, o Brasil ele ainda é bem visto pelos investidores internacionais. Tá? Não à toa, boa parte desse recurso tem entrado no país, inclusive na Bolsa, né, e ajudado aí a chegar nesses números que você passou, que realmente são números bem impressionantes. Tá? Então, a manutenção tanto do bom desempenho da Bolsa quanto do bom desempenho do câmbio, ela vai estar diretamente atrelada, Ronald, ao comportamento da política monetária dos Estados Unidos e principalmente como o Fed vai agir daqui para frente. Tá? Porque eu coloquei no início da minha resposta que esse seria um cenário base, mas não tão firme assim. Tá? Porque, como a gente viu, principalmente na entrevista do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, logo após o anúncio da decisão, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos ele ainda não está tão confiante assim para continuar com esse ciclo de cortes, principalmente na última reunião do ano, que vai acontecer em dezembro. Tá?
Um primeiro ponto importante é a questão do shutdown, né, que está ainda em curso lá nos Estados Unidos, que dificulta a obtenção de informações oficiais, né? Então eles não têm todos os dados, por exemplo, de inflação disponíveis que eles precisariam ter para, né, dar prosseguimento a essa tomada de decisão. Enfim, tem outros fatores ali que acabam afetando também, e o próprio comportamento da inflação, né, que como a gente viu pela decisão, ainda deixa boa parte do comitê relativamente desconfortável, né, em dar prosseguimento aos cortes, mesmo com a possibilidade de um desaquecimento da economia, tá? Esse ciclo ele sendo interrompido, né, esse ciclo de cortes, pode ser que a gente veja ali alguma piora, mas eu diria que ela é na margem ainda, tá? A gente não está falando de um cenário como o de 2024, né, que quando o Fed surpreendeu o mercado, né, principalmente no primeiro trimestre do ano, não cortando essa taxa de juros, a gente viu aquela disparada no câmbio que foi parar acima dos R$6, lógico, não só por conta daquilo, por outros fatores também, mas que aquela desvalorização foi principalmente causada por conta de um comportamento mais conservador do Fed, tá? Então, a gente tem esse ponto de atenção em relação ao final do ano, como que essa questão vai ser conduzida pelo Fed, mas a tendência é que sim, é que a gente siga num patamar relativamente estável, né, e sem ver uma piora tão acentuada quanto a gente viu ao longo do ano passado. Pisani, uma última da minha parte. Sim. No meio de tudo isso, todas essas variáveis e possibilidades, os fatores que não são controláveis, né, os fatores externos, nos próximos anos, o país já começará a conviver com as primeiras consequências da reforma tributária. Há muita preocupação pelo nível do IVA, né, que está brigando aí com o da Hungria para ver qual é o maior do mundo, e uma certa certeza de que haverá um encarecimento dos serviços. Que avaliação você faz? Você acha que essa reforma, ao fim, ela trará benefícios importantes, relevantes para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, ou pode se tornar uma nova fonte de problemas? Sempre lembrando, claro, que o sistema que ela substitui é um sistema insano, né? Dos piores sistemas tributários do mundo, o brasileiro. Então, como é que você encara a reforma tributária e as suas consequências, Pisani? Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro benefício que a gente pode destacar é justamente esse que você colocou na sua pergunta, Zaidan. Ele, enfim, por mais que ele tenha alguns problemas, vou falar disso na sequência, essa reforma ela vem para substituir realmente um modelo que já deveria ter sido substituído há muito tempo, né? Já é um modelo que se prova disfuncional, né, e contraproducente há muito tempo, né, que é o modelo tributário que a gente tem atualmente, tá? Então, substituir esse modelo que já não funciona tão bem assim do ponto de vista fiscal e principalmente do próprio ponto de vista tributário, né? A gente tem inúmeras pesquisas ali que dizem quantidade de tempo, quantidade de horas e de recursos que as empresas gastam por ano para se adequar ao modelo tributário que a gente tem hoje, né? Isso é uma completa, enfim, ineficiência, né, para o setor produtivo, para o setor real da economia, e então trabalhar esse ponto, né, simplificar esse sistema tributário, reduzir o número, pelo menos o número, enfim, a quebra, né, de impostos que a gente tem, já vai ser um ponto positivo, né? Você fazer essa otimização já vai ser algo muito positivo para melhorar um pouco a eficiência dos recursos que a gente tem dentro do setor real e que eles possam ser encaminhados para outras frentes ali, para aumentar os investimentos, para aumentar a contratação de mão de obra e tudo mais, pesquisa e desenvolvimento, enfim, outras coisas mais. Agora tem os problemas também, né? Como você colocou, a alíquota do IVA é um deles, né? E aí você tem uma disputa intersetorial entre indústria e serviços que ela realmente é muito importante, né? Então, hoje, a maior parte, né, da alíquota que é cobrada, né, dos impostos que são cobrados, acaba recaindo sobre o setor industrial, que tem uma demanda muito antiga, né, em relação a isso, em relação a uma eventual desigualdade em termos de tratamento no campo tributário, em relação ao setor de serviços. Setor de serviços que também já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, né? Um setor que está em plena transformação, e isso se acelerou bastante
no pós-pandemia, né, com o surgimento de várias frentes relacionadas principalmente à tecnologia e tudo mais, né? Então, não é um setor como a gente classicamente conhecia, principalmente aqui na economia, que é um setor que gera menos valor agregado, que, enfim, incorpora muita mão de obra, mas que não gera tanto valor assim, por conta da simplicidade. Hoje não, já é um setor bem diferente, bem mais moderno, tá? Então, esse equilíbrio, ele de fato é necessário. Se esse equilíbrio deveria ser na casa ali de 27, 27,5%, acho que já é algo mais questionável, tá? E se ele não deveria estar nesse patamar, eu acho que a gente tem que olhar bastante para a lista de exceções que foram feitas na reforma tributária, que eu acho que tem um ponto ali muito importante também, tá? Esse IVA ele chegou nesse patamar porque muito provavelmente várias exceções ali acabaram sendo feitas, né? Exceções que não estavam previstas em um primeiro momento e que acabaram sendo feitas ali ao longo da discussão no campo político dessa reforma, tá? Então, acho que olhar para essa lista de exceções seria uma primeira alternativa para trabalhar e para otimizar o resultado, né, dessa reforma tributária. Agora, um outro ponto que eu acho que é ainda mais preocupante, Zaidan, é a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que está sendo discutido e que vai ser criado para compensar estados e municípios por eventuais perdas relacionadas à implementação da reforma tributária, né? Então, como a gente sabe, uma das ideias, e que no papel ela é super interessante, ela é super positiva, da reforma tributária, é você promover maior equidade em termos de cobrança de impostos entre as diferentes regiões do país, né? E, consequentemente, você acabar com a guerra tributária, né? A guerra tributária que é outro fator extremamente negativo causado por o modelo atual de tributação que a gente tem, tá? Mas isso o fim dessa guerra pode levar também a mudanças na estrutura de produção das empresas, né? Então, em determinado estado em que uma empresa ela tenha um benefício fiscal hoje e isso leva à manutenção dessa empresa nesse local, o fim da existência desse benefício fiscal pode ser que, enfim, acabe obrigando essa empresa a sair dessa região, né, desse estado, desse município e ir para um outro lugar, seja, enfim, uma localização mais próxima do seu fornecedor ou do seu mercado final, tá? Cada empresa toma a decisão com base naquilo que acredita ser melhor para o seu negócio, tá? E, consequentemente, essas mudanças que podem ocorrer, né, e as perdas que os estados e municípios elas venham a ter com essas mudanças, devem ser compensadas por esse fundo de desenvolvimento, tá? E aqui, o ponto principal é que esse fundo ele vai ser financiado pela União, ou seja, vai ser financiado pelo governo. Estimava-se no começo algo em torno ali de, enfim, foram vários valores, né, e eles foram escalonando ao longo do tempo. Então, foi de 10 bilhões para 30 bilhões, 40 bilhões, e esse fundo ele pode chegar a 60 bilhões, tá, ao longo do tempo, dependendo de como ficar essa conta de compensações, né, o quanto os estados e municípios eles vão acabar pedindo para a União como forma de recompensa, né, por os impactos negativos causados por essa reforma, tá? Então, acho que esse fundo ele é uma das principais preocupações hoje em termos de implementação da reforma tributária, tá? Porque além do que efetivamente for gasto com mudanças que de fato ocorreram, né, em termos de tributação e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes os estados e municípios podem acabar pedindo um pouco mais, né, até para fortalecer ali as suas contas e, claro, enfim, poderem gastar mais e tudo mais. Então, acho que olhar e acompanhar essa discussão sobre o Fundo de Desenvolvimento não é o assunto que tem chamado mais atenção, acho que o IVA acaba chamando mais atenção, né, o volume do IVA, mas esse é outro tema que tem também que ser acompanhado de perto, porque o impacto fiscal disso no longo prazo, ele tem sido bem elevado, ele tem ficado cada vez mais elevado, tá? E aí, num quadro em que a gente tem discutido tanto a questão fiscal, é bom ficar de olho nisso também. 8h57. A gente conversou aqui com o Matheus Pisani, economista, que sempre nos atende para tratar da economia brasileira com os aspectos mais diversos que geram algum tipo de influência aqui na nossa economia. Matheus, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Ronald, Zaidan. Um ótimo final de semana para vocês, para toda a audiência do Jornal Gente. E até uma próxima. Valeu.